Pronto. Começou a gravar, certo? Então, a gente já vai começar a nossa aula. Eu vou apresentar aqui para vocês o PowerPoint. Se alguém no grupo estiver dizendo que está pedindo para entrar e eu não ver, aí vocês me falam, tá certo? Peraí, tá demorando. Gente, não tá aparecendo. Pronto, tá apresentando para vocês? Sim? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estamos, tá para ver. Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai começar a revisão falando sobre funções oxigenadas, certo? Se a gente fala funções oxigenadas, já se refere a quê? Ao oxigênio, não é isso? Oxigenadas, vem de oxigênio. Aqui. Pronto, vamos lá. Então, como na aula passada eu já tinha falado, que a gente falou sobre o carbono, né? Sobre as especificações do carbono, que ele pode fazer cadeias, a gente falou sobre as cadeias carbônicas, né? Então, hoje a gente vai estudar as funções. Então, eu coloquei aqui só uma revisãozinha. Como o carbono é tetravalente, ele realiza 4 ligações, que podem ser simples, duplas ou triplas, conforme a gente viu na aula passada. Então, essas ligações químicas, elas podem estabelecer-se entre átomos de carbono ou entre o carbono e outros átomos, como, por exemplo, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o enxofre, certo? Então, graças a essa habilidade do carbono de fazer ligações, fazer 4 ligações, então a gente tem como ter vários tipos de elementos químicos. Então, a gente já, a partir daí, a gente começa a estudar as funções orgânicas, que são grupos de substâncias com propriedades químicas que são parecidas, certo? E as estruturas delas se parecem bastante. Então, a partir das cadeias carbônicas que a gente começa a entender a química orgânica, conforme já falei. Não vou passar. Então, a primeira função oxigenada que a gente vai ver é um álcool, certo? Então, para você identificar um álcool, você vê que ele tem... Se eu mexer... Peraí, viu? Se meu mouse aparece. Aqui. Se eu mexer o mouse assim, vocês conseguem ver, né? Então, esse grupo funcional aqui, ó, que esse OH, a gente chama ele de hidroxila, certo? Hidroxila. Então, para você identificar um álcool, a hidroxila sempre está ligada a um carbono saturado. Ou seja, está diretamente ligada, certo, minha gente? A um carbono saturado. Ou seja, a hidroxila, ela é ligada a um carbono que só tem apenas ligações simples, certo? Nós podemos classificar os álcoois de 2 maneiras: de acordo com a posição da hidroxila ou de acordo com o número de hidroxila. Como assim? Quanto à quantidade dos grupos hidroxila. Presta atenção. Aqui, nesse quadrinho, eu coloquei. Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um monoálcool. Deixa eu aceitar aqui. Nós temos um monoálcool. Por que um monoálcool? Porque eu tenho apenas uma hidroxila. Então, eu chamo de monoálcool, certo? Eu classifico ele como monoálcool, porque eu só tenho uma hidroxila. Aqui nesse segundo exemplo, eu já tenho 2 hidroxilas.
Vocês estão vendo, ó? Um hidroxila ligado aqui nesse hidrogênio e um hidroxila ligado aqui nesse carbono. Então, aqui eu já tenho um diálcool, certo? E aqui, nessa cadeia carbônica, que eu tenho 3 carbonos, eu tenho 3 hidroxilas ligadas a cada um carbono. Eu tenho um hidroxila ligado a cada carbono. Então, aqui eu já tenho um poliálcool, certo? A partir de 3 hidroxilas, nós já chamamos poliálcool. Se for 4 hidroxilas, poliálcool também, certo, minha gente? Nós podemos classificar também quanto ao carbono que contém a hidroxila. Como assim? Na aula passada, a gente estudou sobre as cadeias carbônicas, né? E a gente viu que existiam carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Dúvidas? Não? Então, a gente viu que nós tínhamos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Então, nós podemos classificar o álcool também como primário, secundário e terciário, levando em consideração o carbono que a hidroxila esteja ligada. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 carbonos nessa cadeia aqui. Eu tenho um CH3 e um CH2. E ligado a esse CH2, esse meu carbono primário, eu tenho um hidroxila, certo? Então, eu posso classificar esse álcool levando em consideração a posição da hidroxila, certo? Já aqui, ó, esse hidroxila está ligado a esse carbono aqui, que ele é secundário. E já nesse outro exemplo, a hidroxila, bem aqui, ó, está ligada ao meu carbono terciário, certo? Cada carbono, minha gente, pode apresentar no máximo um grupo hidroxila. Cada carbono só sustenta, só consegue segurar uma hidroxila, certo? Dúvidas, minha gente, sobre a classificação dos e sobre como identificar um álcool? Vamos seguir. Se tiverem dúvidas, é só falar. Pronto. Outro grupo que também tem a presença da hidroxila é o fenol, certo? A gente identifica um fenol quando você vê uma hidroxila diretamente ligada, certo, minha gente? Diretamente ligada a um anel aromático, certo? Ó, essa parte aqui de baixo é um anel aromático, um anel benzênico, certo? E vocês podem ver que aqui, ó, a minha hidroxila está diretamente ligada a ele, certo? O fenol é bem fácil da gente identificar. Agora, se por exemplo, vocês estão vendo o mouse mexendo aqui? Se a minha hidroxila tivesse ligada a esse carbono aqui, que está ligado ao fenol, que está ligado ao anel aromático, eu já não teria um fenol, eu teria um álcool, certo? Porque esse carbono aqui é saturado. Certo, pessoal? Então, vamos seguir. Outro grupo funcional que também tem a participação da hidroxila é o éter, certo? Porém, o éter é assim. Quando o hidrogênio da hidroxila é substituído por outro radical orgânico, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse oxigênio aqui. Esse oxigênio aqui, para ser um hidroxila, ele era ligado a um hidrogênio só, né? Porém, aqui, esse oxigênio está ligado a esse grupo aqui, ó. Esse grupamento aqui. Vocês estão vendo? Esse carbono. Então, aqui eu tenho um éter. Certo? Se tiverem dúvida, é só falar. Pronto. Grupamentos que têm a presença da hidroxila só são esses, certo? Outro grupo funcional que a gente tem é a carbonila. O que é a carbonila? É um carbono, uma dupla ligação e um oxigênio,
certo? Então, quando... Peraí. Quando eu tenho uma carbonila, que é esse carbono aqui com a dupla oxigênio, ligado a uma hidroxila, que eu tenho uma carbonila, né, aqui, e eu tenho ligado essa carbonila uma hidroxila, então daí eu tenho um ácido carboxílico, certo, pessoal? Os ácidos carboxílicos, eles são, assim, muito fáceis de reagir. Eles reagem basicamente com todo mundo. Eles reagem com os álcools, eles reagem com as cetonas e eles reagem com eles mesmos. Que aí já dá origem a outro grupamento, que aí a gente vai estudar no próximo bimestre. Mas o que vocês precisam identificar agora são os grupos orgânicos, certo? Então, o ácido carboxílico, o seu grupamento é o carbono, a dupla ligação e o oxigênio. E ligada a essa carbonila, eu tenho uma hidroxila. Deu para entender? Pessoal? Então, vamos seguir. Se tiver dúvidas, falam. Então, outro grupamento que tem a presença da carbonila são os aldeídos, certo? Então, é mais fácil você identificar um aldeído por quê? Porque o aldeído, a carbonila sempre é no final da cadeia carbônica, ou seja, sempre é no último carbono ou no primeiro carbono, certo? Então, eu tenho, quando eu tiver no meu último carbono a carbonila, ou seja, o carbono, uma dupla e o oxigênio, eu vou saber que eu tenho um aldeído, certo? E parecido também com o aldeído, só que o aldeído, a carbonila é na ponta da cadeia. Nós temos as cetonas, certo? Então, a cetona, viu, minha gente? Não é a acetona, não. As cetonas, elas têm a presença da carbonila, só que ela é no meio da cadeia carbônica, certo? Então, eu tenho a carbonila ligada ao meio da minha cadeia. Então, eu tenho um carbono do lado, outro do outro, ou mais estruturas, mais cadeias, sempre está no meio da cadeia, certo? A minha carbonila. E aí, eu identifico que eu tenho uma cetona. Então, o aldeído é na ponta da ligação e as cetonas são no meio, certo? E aí, dúvidas? Todas, poucas, nenhuma? Hein, pessoal, dúvidas? Gente, nenhuma dúvida? Pessoal? Aqui tá no chat, deixa eu olhar. Não, Cíntia, nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida, ninguém tá com dúvida? Não, depois só mandar ela gravada pra gente dar uma revisada. Pra mim dar uma revisada, viu? Eu vou... Assim, não vou mandar imediatamente, porque demora uns minutinhos para poder salvar. Não, tem nada Mas não, assim tem que salvar, problema eu mando não. no grupo também. Assim que salvar, eu já mando no grupo. Então, agora eu vou mandar a prova para vocês, o link da prova no grupo. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou disponível no PV, certo? É só me chamar. Tá, pessoal? Então, por hoje é isso. E lembrando que dúvidas, minha gente, perguntem, não façam com dúvida, certo? Mas também não deixem de fazer, tá? Tchau, pessoal.